E vamos continuar com a série de entrevistas com os 8 candidatos à Prefeitura de São Luís. E hoje o entrevistado é o candidato Fábio Câmara. Está mais uma vez com a gente, Rodrigo Bonfim. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia a você, também bom dia a todo o público ouvinte. Ronaldo Rocha, bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rodrigo. Bom dia ao nosso candidato e aos ouvintes da Mirante News. O nosso entrevistado hoje é o candidato Fábio Câmara, 51 anos, natural de São Luís, ensino superior incompleto, já foi vereador da capital por 2 mandatos, sendo um temporário, e assumiu a vaga de Valdo Rodrigues em 2022. Já foi candidato a prefeito de São Luís em 2016 pelo MDB, atualmente empresário e atua como uma das lideranças do PDT na capital maranhense. A candidatura será de chapa pura e tendo o pastor da Assembleia de Deus, Marco Aurélio, como candidato a vice. Fábio Câmara, de mais nada, bom dia, pela gentileza de estar aqui com a gente. E por que ser prefeito de São Luís? Gente, bom dia a todos, de forma muito carinhosa a todos os ouvintes, aos entrevistadores, Ronaldo, que eu tenho um carinho muito especial, que quero fazer uma saudação para toda a imprensa, né? A minha equipe é Marcos Dessa, que está me acompanhando, o Rian, ao meu vice-prefeito, nossa chapa composta, que na pessoa dele eu saúdo todo o povo evangélico, o povo de Deus, né? E saudar também de forma muito especial a cidade de São Luís. Nós somos candidato a prefeito de São Luís, como você perguntou, para ser, de fato, garantidor de direitos. Nós queremos ser garantidor de direitos. Eu dividi São Luís por território e caminhei, eu sou o único o candidato a prefeito de São Luís que estou seguindo a orientação do nosso partido. E por incrível que pareça, Zeca Soares, na hora que eu fui subir nas escadas, ele disse a seguinte frase para mim: você chegou tão pontual quanto Jackson Lago. Que coisa bacana ser comparado com o Dr. Jackson Lago. E eu fiz a estratégia do Dr. Jackson Lago, que foi o melhor prefeito que São Luís teve. Eleito, o melhor prefeito do Brasil que São Luís teve. Eu fiz a estratégia dele. Fui conversar com a cidade. No dia 28 de setembro, eu comecei essa caminhada. E conversei com a cidade. Nessa estratificação, eu encontrei uma população invisível. Eu encontrei pessoas como Pedro, lá da Vila Riode. Eu encontrei como Preto, um grande amigo meu, lá da Francisco Lima, que teve sua filha assassinada por conta do feminicídio. E que o assassino não está preso. Eu encontrei tantas pessoas. Eu encontrei Luiz Carlos, lá no Tauá-Mirim, que se queixou que tinha que alugar uma casa em São Luís, na estiva, para cuidar dos seus filhos. Nós queremos ser garantidor de direitos e dar uma direção para este povo de São Luís. Discutir São Luís. Candidato, o senhor, na sua declaração de bens, o senhor declarou R$222. De patrimônio aí, né? Houve algum erro ou nesse momento, é o seu patrimônio? Deixa eu te dizer uma coisa. Você falou empresário, nós temos que separar uma coisa da outra. CNPJ forte, empresário fraco. No Maranhão, geralmente, as pessoas confundem CNPJ fraco, CPF forte. A instituição do qual eu sou dirigente, o Instituto Ovidio Machado, ele tem 3.000 funcionários. Eu sou dirigente. Lá tem um patrimônio, tem um financeiro extremamente grande. O meu salário lá é R$22 mil. R$22 mil. Eu não vejo nenhum crime na virada do ano, tá lá aquele saldo. Isso mostra que eu trato o dinheiro público, porque quando o dinheiro entra na conta da instituição, a instituição não vira privada. O dinheiro é público e os entes viram público. Significa dizer que tu só pode fazer o que a lei permite. O Estado tem regras, tem norma. Se eu viro público,
Eu só posso fazer o que a lei permite. Se eu fosse privado, tudo que a lei não proíbe. Mas o que é interessante dessa história aqui, de 1 milhão sem um tostão, eu tenho que provar que sou um homem correto. Olha que coisa. As pessoas têm vergonha de dizer que são corretas. O normal seria uma operação da PF na minha casa, como está acontecendo lá no Tribunal de Justiça. É vergonha. Qual é a vergonha dos dois? O magistrado lá sendo investigado agora pelo Tribunal de Justiça, ou eu dizer que eu tenho R$222? Porque eu não sou herdeiro. Eu tenho um salário de R$22 mil. Vocês acham que é pouco um salário de R$22 mil? Quantos aqui nesse sistema Mirante ganhou R$22 mil? Não vejo nenhum crime. E fizeram uma zoada toda. Tá lá. A do ano passado é pior, que é 0. Porque eu, de fato, dou assistência às pessoas e vivo da minha renda. Houve, sem dúvida nenhuma, um equívoco, mas não tem nenhum crime nisso. Isso, para mim, é matéria superada. Candidato, você foi na atuação de vereador, um destacado vereador, líder da oposição na Câmara Municipal de São Luís, e fazia frente ao então prefeito Edivaldo Holanda Júnior, que pertencia ao PDT. E hoje você vem numa candidatura já por esse partido, né? Como explicar para o eleitor, né, para o ouvinte, essa mudança de rota em poucos anos aí de caminhada política da Câmara de Vereadores para uma candidatura agora a prefeito? Muito bom. Deixa eu rememorar meu amigo querido, que eu gosto muito. Eu fui candidato a vereador no PDT, quando então o senador Everton me chama, numa chapa extremamente competitiva. E eu fiquei na suplência. Ato contínuo, tivemos a eleição de deputado federal. Eu também fui candidato a deputado federal. Desculpa. E o senador me chama para competir, para concorrer como deputado federal no partido. E eu estava com o pé no PP. E por conta disso, hoje, se estivesse no PP, eu era deputado, estaria como deputado hoje, porque teria mais votos do que o Alan. Fiquei no PDT. Fiquei nas fileiras do PDT. Política não se faz olhando para trás. Política se faz olhando para frente. E nós estamos olhando para frente. Edivaldo não está mais no partido. E eu estou lá no PDT, mostrando para você que é a segunda eleição que disputo e que quero aproveitar para saudar toda a militância do PDT, convocá-los para nós irmos para a rua, porque eles têm essa experiência, agradecê-los pela oportunidade de nós estarmos caminhando juntos. Quanto a essa questão do ex-prefeito Edivaldo, que eu aproveito inclusive para saudá-los, mas está no passado, está lá para trás. E nós agora precisamos olhar para frente, falar com as pessoas para construir uma cidade bem melhor. Candidato, bom dia novamente, bom dia. Obrigado pela presença. Nós estamos acompanhando a atual composição da Câmara Municipal de São Luís e, caso eleito, como o senhor espera ter governabilidade em uma casa cuja maioria está muito ligada ao governo do estado do Maranhão, muito pró-Brandão, e isso impacta também na nossa administração municipal, porque o seu partido, nas últimas eleições, ele se colocou como oposição ao governo de Carlos Brandão, principalmente capitaneado pela eleição de Everton Rocha, que lhe chamou para disputar essa atual eleição e hoje tem essa posição de adversário. Como é que o senhor observa esse cenário? O senhor espera ter governabilidade, caso eleito? E eu aproveito também para questionar como é que vai ser sua relação com o governo do estado, caso seja eleito. Bom, eu fui vereador de São Luís. O Ronaldo relembrou que eu fui um vereador atuante, estudava, como você vê, eu estou cheio de papel aqui. Eu passei a noite lendo, estudando, porque eu me preparo. Eu não tenho vergonha de dizer que não sei. As pessoas se enganam aqui, vêm dizer que tem várias línguas, que falam várias línguas, que falam várias coisas, mensagem em inglês, mas nós precisamos falar a língua do povo. É essa a língua. Dona Maria, seu Antônio, seu Pedro, seu João, quer saber da oferta do serviço público. Ponto. É isso que precisa. Eu, vereador de São Luís, eu estive lá na Câmara, naquele plenário Simão Estácio da Silveira, que eu quero agradecer ao povo de São Luís, que me conferiu o mandato e foi personificado por mim, tanto que naquele momento eu abri mão da verba para poder levar o verbo para ser candidato a prefeito de São Luís. Porque eu poderia estar vereador de São Luís naquele momento. Eu tinha uma reeleição muito confortável, mas eu não estou atrás de emprego. Eu quero dar uma oportunidade, levar meu nome para a minha cidade, para que eu possa
levar minha experiência. Terei diálogo com a Câmara. Eu não serei um prefeito de mal com São Luís. Porque o prefeito que aí está é de mal com São Luís. É de mal com a Câmara. Não com a Câmara. É de mal com a imprensa. É de mal com o irmão. É de mal com a cidade. É de mal com todo mundo. E nós não. Nós vamos dialogar com a Câmara. A Câmara é a representatividade do povo. Eu vou respeitar a oposição, porque eu fui oposição sozinho durante 4 anos. Líder da oposição. Não vejo nenhum diálogo. Na hora que acabar as eleições, o governo do Estado, se eu mandar para meu amigo aqui uma carta dos Estados Unidos para São Luís, para o Brasil, ela não chega. Se eu mandar dos Estados Unidos para o Brasil, para São Luís, para o Maranhão, ela não chega. Se eu mandar dos Estados Unidos para o Brasil, para o Maranhão, para São Luís, na Rua Euclides da Cunha, 285, quando eu morava lá no Codozinho, ela vai chegar. Porque o cidadão está no município. Tu não consegue enxergar onde está o governo do Estado. Onde está o governo do Estado? Onde está o Estado? Tu tem a sensação que o governo do Estado está dentro de São Luís. Tanto que o Palácio está dentro de São Luís. Como é que eu não vou dialogar com o governo? Como é que eu não vou buscar? Eu tenho certeza absoluta que a intenção do governador Brandão é melhor pelo povo dele, independente. As bandeiras desarmam, o palanque desarma, e vão buscar as mãos amigas que têm intenção boa por São Luís. Ninguém administra São Luís sozinho. Isso é um levedo engano. O tempo dirá. Candidato, as pesquisas que a gente tem até agora apontam uma espécie de polarização entre duas candidaturas. O senhor acredita nesses números e se acredita como reverter esse cenário de polarização que indica os números nesse momento? Quais os nomes que estão na cabeça das pessoas como candidato a prefeito de São Luís? 2 nomes que aí estão, os que estão na frente. Agora imagina que 30% desta população não tem candidato. Não tem candidato. Você está me dizendo que esta eleição, estão tentando me dizer que ele já ganhou a eleição? Se ele já tivesse ganho a eleição, não teria eleição. Quem define isto é Deus e o povo da nossa cidade. Eu vou te dar um exemplo. Nas Olimpíadas, nós tínhamos as Olimpíadas agora, e o Gabriel Medina surfou a maior onda, a onda mais linda, a foto mais linda, praticamente consagrado campeão. Só que no outro dia ele precisava competir. Sabe o que aconteceu, meu filho? Não teve onda. Ele não foi campeão. Porém, quem rege é Deus e o povo de São Luís. Você quer dizer para mim que um município como São Luís, que tem 12 mil alunos fora da sala de aula, que de 33 escolas visitadas pelo Sim de Educação, 22 estão fechadas. Essa semana, você com um colega seu estava noticiando uma escola fechada que tinha sido inaugurada lá no Maracanã. E essa escola passou 1 ano fechada. 1 ano para a reforma. Você está me dizendo que a população está satisfeita? Claro que não. Vocês têm que parar para pensar um pouquinho que os 2 anos do mandato do prefeito é um desastre. Porque os 2 primeiros anos do mandato do prefeito, sabe o que aconteceu? Tu vai ganhar um Clio cheio de dinheiro, abastecido, tu vai adivinhar. Porque não tem dono, não é dele, não é do irmão. Agora, candidato, você falou aí que existem, na sua concepção, 2 nomes na cabeça do eleitor. Agora, como reverter isso? Agora nós vamos para a prateleira. Nós vamos discutir a melhor proposta. Nós vamos fazer a avaliação. Eu estou 1 ano conversando com São Luís. Eu estratifiquei. Eu encontrei vários problemas. Eu encontrei, por exemplo, uma senhora lá na Vila Vitória, que eu vou declinar o nome dela, tinha 12 pessoas. Quando eu falei para ela sobre o feminicídio, você sabe o que ela fez? Ela me pediu um abraço e chorou copiosamente. E sabe o que ela me disse? Que ela queria uma oportunidade para se livrar daquilo. Que ela queria um emprego. Que ela queria trabalhar. Uma mulher preta como eu, que precisa de uma oportunidade. São Luís precisa de uma oportunidade. Eu te falei de 12 mil alunos fora da sala de aula. Se tu me disseres que é a educação do município, e se você
Agora, falar para mim que matricula um filho seu numa escola municipal, eu desafio qualquer um aqui nessa empresa a matricular seu filho numa escola municipal. Não presta o ensino. Eu não falo do corpo docente. Eu não falo dos profissionais. O sistema não presta. Você está me dizendo que você tem coragem de levar agora a sua mãe, um próximo e querido seu, no socorrão? Não presta. Não serve, não os profissionais, que eu quero saudá-los. Foi lá que o coração do meu pai parou no socorrão. O dele, do povo dele, não. Dos próximos e queridos dele, não, graças a Deus. Nós precisamos falar para essas pessoas. Pessoas simples que vêm do interior do estado do Maranhão, que andam de ônibus, que perderam um próximo e querido no socorrão, que estudaram escola pública e que na maioria é preto que nem nós. Que constrói todos os dias com essas mãos suas histórias de vidas. Nós falamos de histórias de vida, essa história não é do Brade. Nunca andou de ônibus, nunca perdeu um próximo e querido no socorrão, não estudou escola pública, não é filho de mãe e pai do interior do Maranhão. Ele não vai cuidar disto. Ele vai fazer isso aqui que ele chama de trânsito livre para carro, não para as pessoas. E aí eu acredito sim que 73% desta população não quer este prefeito, não tinha opção. E eu estou trazendo meu nome para avaliar. Como você falou, eu passei pela Câmara, eu tenho certeza que fui um grande vereador. Eu fui gestor metropolitano de saúde. A sensação que se tinha é que estava no hospital privado. Quer dizer que as pessoas não têm direito? Se tu perguntar para o Brade, ou para o próprio secretário de saúde, do que as pessoas morrem, do que as pessoas adoecem, o que as deixam incapazes. Me mostra algo de relevância para essa cidade na saúde. Ou você tem coragem de botar sua senhora em um ônibus de São Luís? Só coloca se for por falta de opção, porque ela é assediada dentro do ônibus. 260 assaltos dentro do sistema público de transporte que ele faz a gestão. Isso está bom? Bom, candidato, o senhor trouxe diversos pontos aqui durante a sua fala, a sua última fala, e na maioria desses pontos, por exemplo, na educação, também no transporte público, entre outras esferas, as pessoas discutem muito sobre a questão da qualidade do serviço prestado, mas também questionam a questão da administração por conta de contratos. O senhor citou transporte público de São Luís. Nesse quesito, como é que o senhor avalia a qualidade do transporte hoje e sobre os pontos do contrato que são ignorados e que a gente tem conhecimento disso? Qual seria a sua atitude ao chegar no Palácio de Lavragier para tentar acabar com essa situação? Primeira coisa, algumas questões precisam ser discutidas, encaradas, sem sedução política. Precisamos falar a verdade para as pessoas. Tu imagina São Luís, uma capital, só com um modal. Não tem no Brasil, Jorge, uma capital acima de 1 milhão de habitantes só com um modal, só com uma forma, Dona Maria, só com uma forma de um transporte coletivo. Nós temos que ter várias outras formas. Em 2016, quando eu, candidato a prefeito de São Luís, eu falei do VLT. Foi uma piada, todo mundo muito chateado. E eu mostrei a viabilidade. O trem estava aí, comprado. Quer dizer que nós vamos pegar o dinheiro e jogar fora, pagar um aluguel caríssimo? Por favor, gente. E aí eu discuti o VLT. Eu discuti o transporte aquaviário. Não dá certo, bem daqui da Campos Melo para Alcântara, não dá certo, não. Não dá. Não dá do Cujupe para do outro lado, fugiu o nome, não dá certo? Dá certo. Eu penso que este terminal da integração, nós teremos um terminal multimodal. Agora, o governo do estado, o governo federal, está fazendo um estudo aqui em São Luís para se discutir VLT, para se discutir trem, para se discutir BRT. São Luís precisa chegar no século XXI. A mobilidade em São Luís
Ela é terrível. Se tu pensar na mobilidade ativa, tu não tem calçadas para andar. São Luís precisa do básico, mas calçada não dá voto. Quem anda calçada é pobre. E nesse caso, candidato Fábio Câmara, a gente tem aí aquela história, eu tenho falado sempre aqui, me desculpe até ser repetitivo, para quem está acompanhando as entrevistas, do jogo do bicho. A gente sabe que está lá e ninguém regulariza. A gente tem o carrinho lotação. Em sendo prefeito de São Luís, se regularizaria como uma espécie de modal o carrinho lotação? Primeiro, está no meu plano de governo. Eu acredito que qual o maior instinto das pessoas? Qual é o maior? O instinto da sobrevivência. Ninguém quer trabalhar na ilegalidade. Nós temos uma lei municipal, a Lei 3.430, de 31 de 1 de 1996. Nós vamos fazer, sem dúvida nenhuma, essa licitação. E vamos estabelecer as normas. 60 mil pessoas por dia usam esse sistema de transporte. Tem pessoas, Jorge, que andam 3 quilômetros para chegar na parada. E o carrinho lotação, que nós vamos estabelecer a regra, com nossa Secretaria de Trânsito e Transporte, dá dignidade para quem oferece o serviço e para quem recebe o serviço. Nosso plano piloto começa na área rural de São Luís e na área Itaquibacanga. E aí, candidato, tem que ter coragem para enfrentar o empresariado aí local, né? O sistema de transporte público de ônibus, né? Primeiro, eu vou criar uma agência reguladora para cuidar do sistema público de transporte e para cuidar da CAEMA, que afeta diretamente as pessoas. E nós vamos acompanhar isso de perto, não se preocupe com isso, que nós vamos enfrentar isso, nós vamos discutir isso. Como na minha vida eu sempre fiz os enfrentamentos de forma muito responsável, nós vamos discutir com a nossa cidade, vamos regular, fazer essa licitação e vamos buscar nos ministérios, nos 2 ministérios que podem financiar, e nós vamos estabelecer as normas para 11 lugares ou para 21, como quer que seja, entendeu? Estabelecer, fazer a bilhetagem e oferecer esse serviço para a nossa cidade. O Rodrigo, me permita já entrar aqui com alguns ouvintes. O Rodrigo pergunta, candidato Fábio Câmara, o que o senhor pensa para gerar emprego e renda em São Luís? Primeiro, essa é uma questão muito interessante. Se tu me perguntares quantas pessoas nascem em São Luís, a gente não sabe, né? A gente, em São Luís, hoje nasce aproximadamente 14 mil pessoas. Aí tu diz assim, mas o que tem a ver essa pergunta? É que dessas 14 mil pessoas, morrem aproximadamente 250 pessoas. E sabe quem fica com este peso para cuidar desta criança? Porque não tem creche em São Luís, tem apenas 2 creches. São as mulheres. Tu não colocaria teu filho numa creche dessa, colocaria? Não. Porque se não serve para ti, não serve para as pessoas. Bom, essas mulheres, elas não trabalham na sua maioria. Nós precisamos qualificar estas mulheres. Preparar. Que seja um curso de sobrancelha, que seja maquiagem. Oferecer oportunidades para elas. Porque eu andando, e eu vou lá na Vila Riode, eu encontro um rapaz chamado Luan, que ele tem um churrasquinho. Sabe quantas pessoas ele emprega nesse churrasquinho? 5. Mas tu sabe que economia é essa? É uma economia oculta. Ele tem a casa, ele tem a posse, mas não tem um título. Ele não pode investir no negócio dele. Buscar as parcerias no banco, buscar as parcerias no governo do estado. Essa pessoa, se ele trabalhar lá na comunidade dela, como eu dei o exemplo das mulheres e como estou dando o exemplo do Luan, ele não precisa pegar o trânsito, ele não precisa se locomover de lá para cá, deslocar. Esse comércio lá, esse churrasquinho, ele vai comprar no açougue, o tomate ele vai comprar no sacolão e assim sucessivamente. Nós precisamos olhar para São Luís, primeiro olhar para as pessoas. Qual a direção do governo do estado hoje, nesta litorânea, por exemplo? Os investimentos. Tu vê um banco na litorânea? Tu vê uma farmácia na litorânea? Tu vê uma balneabilidade? O prefeito de São Luís passou 4 anos na CAEMA. Isso foi numa onda afogando a balneabilidade da nossa cidade. A língua preta falando mal dele. Tá aí. São Luís precisa ser planejado para receber turistas,
para que ele possa, de fato, 8% do PIB do Brasil é o turismo. Bem aqui, Barreirinhas, que foi premiado aí, todo mundo sabe, mas a pessoa que vem para Barreirinhas, como não tem voo direto para Barreirinha, passa em São Luís, en passant. Nós precisamos atrair essas pessoas para que coloquem na nossa rota. Para isso, nós precisamos, pelo menos, do básico. Um plano de mobilidade. As pessoas não conseguem. O Reviver está preparado para receber. Não tem uma placa. Nós não sabemos quantas pessoas chegam ali. As partes mais importantes de São Luís, se tu for no sítio Pirangueira, né? Dali do outro lado, vai ver como está. Não tem. Como é que nós podemos fazer isso? Avançar? Não tem como avançar, não tem como gerar emprego e renda. Estes garotos que estão aí no ensino médio, vão para onde? Porque lá na base, onde nós vamos cuidar das pessoas, no ensino infantil, nós não temos o psicopedagogo. Nós aqui, eu falo eu e você, direcionado, nós não fomos treinados, preparados emocionalmente. Essa é a grande dificuldade. Então, a base, o ensino não prepara as pessoas para, de fato, investir, empreender. Não prepara. E nós vamos, sem dúvida nenhuma, buscar esta preparação, qualificar, investir no turismo, que é fundamental, como falei ainda há pouco. Investir nesta economia invisível, lá no bairro, lá na ponta, que lá é que está as referências do garoto. A referência do garoto é o que está mais próximo dele, é o dono da boca, é o torre. Nós precisamos mudar esse ciclo tão perverso da nossa cidade. São 8h57, dá tempo de mais uma pergunta. Não se identificou aqui. Está aqui o Edinho. Bom dia, Jorge. Pergunte ao nobre candidato como ele fará para evitar assalto a ônibus, já que ele disse que a culpa era da prefeitura. Bom, nós precisamos primeiro de uma promessa de campanha do prefeito da tecnologia embarcada. Precisamos da tecnologia embarcada para nós podermos ter um botão que se aperta quando tem um assalto, aciona lá na SMTT e assim sucessivamente. Interligar os sistemas. SMTT não se comunica com o Detran, não se comunica com a Secretaria de Segurança, com a Guarda Municipal. Primeira coisa, interligar. Segunda coisa, nós precisamos fazer a Guarda Municipal ostensiva. Bora imaginar que para cada 1.000 pessoas tem um policial. Não dá conta. Ou quer dizer que essa responsabilidade, esse assalto que é dentro de um sistema que eu faço gestão, como prefeito de São Luís, porque eu vou ser o próximo prefeito de São Luís, não é responsabilidade minha, é responsabilidade do Estado. Nós vamos pegar o que temos, a Guarda Municipal, e vamos fazer uma polícia ostensiva. Como já tem em São Paulo, qualificá-los, acompanhar, fazer ali blitz nas paradas de ônibus, interligar o sistema e a tecnologia embarcada. Muito simples. Muito simples. Nada de inventar. São Luís precisa de coisas simples, mas de fato quem queira fazer. E quem andou 30 anos, eu andei 30 anos no sistema de trânsito, transporte. Eu sou devedor deste sistema. E antes de falar de vitimização, aqui ninguém está se vitimizando, não. Eu estou contando minha história. Eu sou um vencedor e quero levar essa minha experiência, Jorge Aragão, para o nosso povo. Nosso prefeito nunca botou o pé num ônibus. Nada contra, respeitar a história dele. E aí todos que estão aí se propondo não sabem a necessidade do nosso povo. 9h pontualmente, eu cumpro o intervalo e na sequência a gente volta com a entrevista com o candidato do PDT à Prefeitura de São Luís, Fábio Câmara. Eleições na Mirante News FM 104,1. Potiguar, parceria com você, informa a hora certa.
9h. Feirão Gigante Potiguar. Grandes marcas e ofertas absurdamente gigantescas para sua reforma. Porcelanato 60 por 60 Super Bianco polido, R$ 59,90. Massa corrida 20 quilos, R$ 39,90. Carro de mão 60 litros, R$ 99,90. Kit like acoplado completo, R$ 499,90. Feirão Gigante Potiguar. De volta e ainda maior. Aproveite! O seu guia para o conhecimento que transforma. Agora, no Mirante News Educação. Os candidatos pré-selecionados na primeira chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, referente ao processo seletivo do segundo semestre de 2024, devem apresentar sua documentação às instituições de educação superior até quarta-feira. Os candidatos podem entregar a documentação para comprovar as informações prestadas no ato de inscrição presencialmente ou encaminhar por meio virtual às instituições para as quais foram pré-aprovados. A documentação será encaminhada ao coordenador do ProUni dentro da própria instituição. Mirante News Educação. Oferecimento Universidade Selma. Questione, planeje, faça o seu futuro. Para muita gente, o ano de 2024 começa agora. Vem aí o vestibular da Universidade Selma. A maior universidade particular do Maranhão conta com cursos nota máxima no MEC, ótima infraestrutura e professores com larga experiência dentro e fora de sala. Agende já a sua prova ou use sua nota do Enem. Acesse selma.br ou ligue para 4020 7525 e inscreva-se. Vestibular Universidade Selma. Questione, planeje, faça seu futuro. Mês dos Pais é na Nissan Tropical. A hora perfeita para trocar de carro é agora. Condições exclusivas para você garantir o seu Nissan Zero. Nissan Kicks Exclusive 2024. Com preço de nota fiscal de fábrica, com usado na troca e taxa zero em 24 vezes. Aproveite porque são as últimas unidades. E para você que se enquadra na modalidade PCD com isenção de IPI e ICMS, Nissan Kicks Active 2024 a partir de 88.990. Nissan Tropical Caial 0800 000 2311. Fribal, especialistas em carne, informa a temperatura. 28 graus. Eleições na Mirante News FM. 104,1. Jorge Aragão. 9h02, seguindo com a entrevista com o candidato Fábio Câmara do PDT, Rodrigo Bonfim. Bom, candidato, você tem uma ligação muito forte com o público evangélico, né? Não apenas tem aí um vice que representa essa parcela da população. Eu quero saber o quanto esse tema ele pode impactar, caso o senhor seja eleito, na sua forma de governo, especialmente na cultura. O ex-prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, muitas pessoas ligadas à cultura, principalmente na época do Bumba Meu Boi, São João, reclamaram muito sobre, às vezes, até a mesma ausência de um circuito da Prefeitura de São Luís durante essas festividades. Isso pode se repetir no seu governo ou o senhor vai dar apoio às manifestações culturais daqui do Maranhão? Primeiro, eu, prefeito de São Luís, a partir do dia 1º, serei prefeito de todos. Né? Da cultura, do evangélico, do católico e assim sucessivamente. O meu vice, que eu quero mandar um abraço todo especial a ele, que tem feito um trabalho excelente e que vai ter oportunidade na prefeitura, se assim for a vontade de Deus, nós teremos um calendário, primeiro, na valorização da cultura do Maranhão. Independente da matriz africana, independente do evangélico, independente do católico. Eu seria um prefeito laico. Eu tenho essa lucidez. Agora, a certeza que eu dou, e eu quero falar, inclusive quero sugestões da cultura, dos evangélicos, da matriz africana, para nós construirmos a nossa proposta de governo, que estamos finalizando para entregar agora no TRE. Mas o evangélico, por exemplo, nas datas festivas, eles andam com o pires na mão, pedindo para os seus retiros. Assim mesmo a Igreja Católica. Nós vamos colocar no calendário
essas programações. 90% do nosso São João, 90% do nosso carnaval vai ser de artista local. Tanto que agora eu fiz um São João, não para sobrenomes poderosos, mas para da Silva, para da Conceição, para Santos, Pereira, para essas pessoas, nos lugares mais simples. Artistas locais. É inadmissível o Boi da Maioba, que é uma referência, o Boi Pirilampo, o Boi de Nina Rodrigues e tantos outros, o Cacuriá de Dona Tetéia, o Cacuriá lá da Vila Maranhão, ganhar 7, 8 mil reais por uma apresentação. E Zezé de Camargo, nada contra, até gosto, ganhar 550 mil reais. Esse dinheiro não ficou aqui para nada e pagou à vista. E essas brincadeiras nossas passam 5 meses para receber. Porque o prefeito é de mal com a cultura. É um prefeito mau. Tanto que exonerou, e quero hipotecar minha solidariedade a um grande homem, nosso amigo, ex-secretário Marquinhos, que morava ali na Rua do Passeio, eu morava na Rua Euclides da Cunha. Exonerou o rapaz, não manchou a história do rapaz, sabe por quê? Porque nós sabemos que ele é sério. O prefeito de mal com a cultura, de mal com a cidade, de mal com o irmão, ainda quer fazer um papel de vitimização. Isso é vitimização, porque Fábio Câmara, quando fala que é preto, eu não sou preto. Fábio Câmara, quando fala que estudou em escola pública, eu não estudei em escola pública. Fábio Câmara, quando fala que começou sua vida como serviços gerais, eu não estudei em Harvard, eu não estudei em Michigan, eu não falo 5 línguas, eu falo a língua do povo. Eu falo a língua do povo. Candidato, eu ia com algumas perguntas, vai. Transporte, que me parece que tem sido um grande gargalo. A gente teve algumas intervenções agora, o trânsito livre. Eu acompanhei o senhor dando uma entrevista aqui no programa Cartas na Mesa, do nosso grupo Mirante Comunicação, do portal Mirante. O senhor teceu algumas críticas. Como é que a sua opinião? Foi bom, não foi bom? Pode melhorar? Como é que o senhor observou essas intervenções? O que faria, né, Fábio Câmara, nesse sistema que está aí, nesse trânsito? Primeiro, nós temos 2 tipos de mobilidade. A mobilidade ativa, a mobilidade automotiva e a imobilidade. As grandes cidades já discutem a imobilidade. Por exemplo, São Paulo, ela fez um estudo, junto, está aqui, eu posso passar para você, com a FGV, São Paulo, tempo médio anual parado de um cidadão que trabalha, que faz investimentos e tal, 45 dias. Dias. Tu sabe quanto custa isso para São Paulo? 4 bilhões. Rio de Janeiro, 35 bi. Nos Estados Unidos, cidades norte-americanas, 2 horas. Quanto? 121 bi. As pessoas deixam de produzir. É natural que se tenha uma cessação na mobilidade automotiva. É o prefeito de São Luís, eu vou mudar totalmente essa órbita. Ela começa a automotiva, ônibus, moto e carro. Se você pensar, vamos para uma avenida que é cartão postal de São Luís, que é a Avenida dos Holandeses. Eu convido o Jorge, convido você, Bonfim, convido você, Ronaldo, para nós caminharmos na mobilidade ativa. Dona Maria, seu fulaninho, seu Pedro, seu João, que vem lá para cá trabalhar na casa aqui, nesta área. Ele não consegue andar nas calçadas. Porque as calçadas não têm continuidade. Não tem calçada. O deficiente visual não tem o piso tátil para ele. O portador de o deficiente físico
ele não consegue andar com a sua cadeira de roda. Nós estamos falando de uma cidade hostil. Se você me mostrar na Avenida dos Holandeses uma ciclovia, nós estamos no século XXI, São Luís não chegou no século XXI. Se você me mostrar, como São Paulo fez, uma faixa azul para os motociclistas. E aí eu te pergunto, qual o desafio do mundo hoje? Inclusão. A cidade é das pessoas. A cidade não é do carro. Não é o Renavan, é o CPF. Ali é a partir do olhar do prefeito. Né? Ele conversou ali na Holandesa com as pessoas da Sambaquis, com o empresário da carniceria, com aquela senhora que precisa estacionar seu carro para descer um idoso. Não dialogou, porque o prefeito é de mal com a cidade. É de mal com as pessoas. É de mal com o irmão. É de mal com a cultura. É de mal com a educação. É de mal com os seus próximos e queridos. Porém, na mobilidade ativa, nós vamos valorizar as pessoas. Eu te desafio na mobilidade automotiva, aonde tu encontra nas principais avenidas uma faixa de corredor dos ônibus. Me mostra. Vamos nas avenidas principais. Holandeses tem? Tem? Guajajaras tem? Escolhe uma avenida. Isso é brincar com a gente. Porque ele não pensa no transporte de massa. Ele não anda de ônibus, nunca andou. Ele não sabe a dificuldade de Dona Maria assediada dentro do ônibus. O sistema de transporte daqui funciona na hora que interessa a grande classe. Sábado e domingo tem das 135 linhas que nem funcionam. Ele não pensa na parte mais importante que carrega essas pessoas. Os colaboradores, os motoristas. Quem já falou aqui dos motoristas? Quem se preocupou com eles? Candidato, em relação... A gente está falando dessa questão, você citou a questão dos ônibus. Nós temos aí um repasse, um aporte financeiro que aumentou na gestão do Edivaldo, se eu não me engano, era 1.700.000, se eu não me engano. E aí, com o Eduardo Braide, deu uma alavancada nesse aporte que o município dá para as empresas de ônibus, para poder o sistema funcionar. Numa eventual gestão do Fábio Câmara, o que fazer em relação a isso especificamente? Nós temos aí um sistema que ele é precário, a população ela não aprova, ela não se sente confortável e segura no sistema de ônibus, e nós temos um município que banca esse sistema. Na gestão do Fábio Câmara, o que fazer? O Fábio Câmara vai manter esse aporte, vai ampliar, vai reduzir, o que fazer com esse empresariado, enfim. Primeiro, eu vou criar uma agência reguladora. Não vai ficar a toque de caixa. Segundo, eu vou criar um fundo. Há um polo gerador de trânsito. Vamos imaginar, não que eu vou atacar os empresários, nada disso. Mas imagina o Hospital São Domingos. Imagina na troca de plantão. Quantos carros entram e quantos carros saem? Imagina o shopping aqui. Quantos carros entram e quantos carros saem? Em horários, mesmos horários. Os mesmos. Tu imagina esses grandes residenciais nos mesmos horários. Polo gerador de trânsito. Nós vamos criar um fundo. Nós vamos fazer um estudo profundo quanto que é investido de Vale Transporte. Para que esse fundo nós possamos fazer essa gestão. Nós vamos regular, fazer a licitação. Acabamos de falar do transporte alternativo. Vamos fazer isso. Imagina 60 mil pessoas como plano piloto, projeto piloto, área rural 1, área rural 2, que eu quero aproveitar e dar um abraço para esta galera. Eu andei esta área rural toda. Um abraço muito carinhoso e dizer que nós estamos juntos e firmes e irei cuidar disto, do cinturão verde, do título de propriedade destas pessoas, a regularização fundiária. E aí Itaquibacanga. Aí nós temos 60 mil pessoas que usam esse sistema. Nós vamos cuidar de quem transporta 750 mil pessoas. Ninguém pensa nos motoristas.
como está a vida deste homem, como está, ganha um salário mínimo, 1,5, 2 salários. Sai de um plantão, de um trabalho, meia-noite, a última rota dele. Como é que ele vai para casa? Como é que se desloca? Com um corredor, com buraco, dando troco, dirigindo, abrindo a porta direita, a porta traseira. Nós vamos dar manutenção para isso. Nós vamos, sem dúvida nenhuma, melhorar esse sistema, que é prioridade minha. Candidato, o senhor falou sobre a criação de uma agência reguladora e tudo mais. Caso os empresários eles não cumpram com o que foi acordado, com os incisos, com os artigos que foi colocado no último processo de licitação de transporte público de São Luís, observada essa falta de compromisso, o senhor romperia o contrato? Primeiro eu vou rever o contrato. Eu vou rever todos os contratos de São Luís. Natural que eu vou olhar para frente. Investigação, Tribunal de Contas, Ministério Público e assim sucessivamente. Nós vamos olhar para frente. Mas todos os contratos nós vamos rever. Não cumpriu, primeiro precisamos que uma agência reguladora acompanhe isso. A energia hoje, a ANEEL, não é acompanhar, não tem agência reguladora. Nós precisamos controlar. O que tu não controla, tu não mede. Ninguém controla esse sistema. Ninguém controla. Como o prefeito de São Luís é de mal com esse novo secretário? Não. Esse de transporte é amigo dele, ali da mesma laia dele, daquele. Não é de mal, não. É de bem com ele ali. Então, assim, nós vamos criar essa agência reguladora para primeiro acompanhar isto, o sistema de transporte, e acompanhar a CAEMA, que é outro problema sério que nós temos aqui em São Luís. E assim sucessivamente. Não cumpriu o estabelecido no contrato, assim é a nossa vida. Assim é aqui na sua empresa. Por que é diferente no serviço público? Nós vamos tratar com rigidez e vamos dar um resultado efetivo. Dona Maria não quer saber de contrato, Dona Maria não quer saber disso. Dona Maria quer saber da oferta do serviço. Ela quer segurança no serviço. É isso que ela quer. Ela não suporta pagar um serviço caro, que não tem pontualidade, que não tem o sábado e domingo para ela, que não tem segurança para ela. Presta esse sistema? Não presta. Não tem transporte de massa. Não tem outro modal, eu insisto nisso. E eu tenho uma ideia, sim, a minha assessoria bate muito, que eu não devo falar de VLT. Eu insisto em falar de VLT, porque nós precisamos, sim, de um novo modal. O Tafarel está ouvindo a gente e está pedindo para perguntar ao candidato Fábio Câmara se ele tem pretensão de fazer um hospital socorrão na zona rural ou na BR ou mesmo na Espanha. Na verdade, nós temos inclusive no nosso plano de governo, que se chama A Hora é Agora. Para nós fazermos um hospital de grande porte, que São Luís de fato precisa, nós precisamos pactuar isso. Seu João não vai entender o que é CIB. Seu João não vai entender o que é CIR. Seu João não vai entender o que é financiamento. Não podemos estar falando palavras bonitas aqui para as pessoas, elas não querem saber disso. Nesse primeiro momento eu não vou fazer, não. Primeiro porque não tem recurso. Não tem financiamento do Ministério da Saúde. Não adianta fazer os hospitais que achei super interessante dos animais e não funcionar. Porque não tem financiamento. Porque não tem planejamento. Eu vou acabar com esse sofrimento logo, de agora, da sua dor, seu João, seu Antônio. Tem pessoas que esperam uma cirurgia eletiva, uma cirurgia desde 2012. É disso que nós precisamos fazer. E o meu projeto, A Hora é Agora, nós vamos acabar com esta fila. Nós vamos ter uma central 24 horas funcionando. E como vamos fazer isso? Essa demanda reprimida. Deu certo em São Paulo. Não adianta inventar, gente. Administrar é pegar exemplos que deu certo. Ponto. As pessoas querem chegar aqui e fantasiar e inventar. Nada disso. Fazer coisa simples. São Paulo tinha o Corujão da Saúde. Os hospitais à noite que não funcionavam a partir das 18 horas, faz a contratualização. Fecha o contrato e funciona na noite toda, até as 6 da manhã. Coisas reais. O SUS permite isso. Nós precisamos acabar com essa fila. Nós não podemos perder a linha do cuidado do paciente. Nós precisamos fortalecer a atenção básica. Quando tu perde a linha do cuidado, vem aqui. Quando não se faz coisa simples como exame citopatológico,
Dona Maria, o citopatológico é o Papa Nicolau, é o preventivo. Quando ela não faz isso, tu perde a linha do cuidado. Quando tu não faz esse exame, tu não dá o direito da mulher saber se ela tem um cisto, se ela tem um HPV, se ela tem um câncer NIC1, NIC2 e NIC3. Quando tu perde essa linha do cuidado, agudiza, agrava. Pô, aqui tu ainda consegue fazer uma intervenção. Mas quando tu perde isto aqui, crônico, as pessoas ficam com uma doença crônica. E aí? Perde este paciente. A proposta principal do Fábio Câmara é esta: cuidar das pessoas e não perder esse time. Sabe quantos por cento, Jorge, deixa eu te mostrar bem aqui, tu vai lá no Previne Brasil, olha bem aqui, olha isso bem aqui. Olha isso, que coisa triste. Aqui. O Previne Brasil, ele estabelece algumas metas para o financiamento do serviço da saúde, da atenção básica. O prefeito de São Luís, ao assumir, basta ir, na primeira entrevista dele, ele disse que ia ampliar este serviço da atenção básica para 80%. Nada pessoal contra o prefeito, nós estamos nos apegando numa fala dele. E este serviço, como por exemplo, bem aqui, gestantes, a primeira consulta, bem aqui, promoção de gestantes com pelo menos 6 meses de consulta do pré-natal realizado, sendo até a 12ª semana, ele atinge apenas 41%. Nós vamos atingir uma meta muito maior. Sabe quanto o Ministério da Saúde estabelece? 45%. Cobertura de exame citopatológico. Sabe quanto era para ele atingir? 45%. Sabe quanto ele atinge? 15%. Ele faz uma sentença de morte para com as mulheres. Percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina, exame simples, 27%. Aí tu me diz de que forma nós vamos mudar isto? É mostrar para as pessoas mais humildes. Comecei minha fala de uma população invisível, de uma população que não está nos estratos dele, falando para essas pessoas e perguntando se este serviço está de acordo, se ele está satisfeito, se a educação está boa, se a saúde está boa, se o sistema de transporte está bom. Cuidar da nossa história de vidas. Candidato, sobre estrutura de administração municipal, o senhor pretende abrir concurso público ou vai seguir com a modalidade de prestação de seletivo? Como é que o senhor vai avaliar também a questão dos cargos comissionados na Prefeitura de São Luís? Primeiro nós vamos nos apropriar do que fato, de que temos e que vamos precisar. Natural que se for necessário um concurso, é o sonho de todo filho, de toda mãe. Porque a minha mãe, sabe o que Dona Firmina disse para mim? Seu Zé Ribabá, tu vai ganhar um carro, um Clio com a mala cheia de dinheiro se tu adivinhar. Eu só tenho para deixar para ti o quê? Vai lá, me ajuda. A educar? Educação. A educação. Nós vamos, esse é o sonho da mamãe. E quando a gente pensa na educação, o que é que tu pensa? No ensino superior. Nós vamos cuidar do ensino, a minha responsabilidade é o ensino infantil. E o que tem a ver com o que tu está perguntando aqui? É que de 0 a 6 anos, o cérebro desenvolve 80%. Quantas mães não prepararam seus filhos no sonho de passar em um concurso? Se for necessário, faremos sim um concurso público. Faremos um concurso público. Se for necessário, quem estiver em cargo comissionado e for necessário, que estiver exercendo um excelente serviço, vai continuar. Se for necessário discutirmos a terceirização em alguns pontos, porque o poder público não chega, iremos discutir a terceirização. Nós vamos cuidar de uma oferta de serviço para as pessoas. É isso que precisamos. Ampliar a oferta de serviço, qualidade no serviço, serviço de excelência. E nós fizemos isso quando fomos gestor metropolitano, com as 5 UPAs, com oportunidade de emprego, e assim sucessivamente. E a questão do centro histórico nosso? Como encarar o centro histórico? Muitas das vezes a gente vê turistas vindo para cá, infelizmente, ficando maravilhados com o que a gente tem, mas lamentando
como é tratado, e muitas das vezes é Estado, é município, é governo federal, casarões caindo. Como resolver isso, ou pelo menos amenizar o problema? Primeiro, precisamos habitar o centro histórico. Me perguntaram ainda há pouco sobre emprego e renda. Nós vamos buscar o jovem advogado, o jovem médico, o jovem psicólogo que está formando, incentivá-los a abrir o seu negócio lá no Reviver. É o ISSQN. Como é que nós vamos fazer isso? Buscar esse estudo. Habitar o centro histórico. Não deixar, que é outra questão que nós vamos enfrentar, essa rede de saúde psicossocial, essa política de álcool e droga. Nós vamos cuidar disso. E lá no Reviver nós temos uma população envolvida com álcool e droga que nós precisamos cuidar deles. E isso está dentro do nosso programa de governo. Segundo, nós temos essa estratificação. Quantos turistas recebemos ali no centro histórico? Agora, tu já viu algum intérprete lá? Tu já viu uma placa sinalizar? Porque qual o grande problema de São Luís? Falta de comunicação. O prefeito não se comunica nem com o seu secretário, nem com a sua família, nem com a Câmara. Eu não estou reclamando do Câmara. O prefeito é de mal com todo mundo. Nós vamos nos comunicar, porque São Luís é patrimônio cultural e imaterial. Não é isso? Então, São Luís é de todos que chegam nesta cidade. E nós temos obrigação de fazer e as pessoas entenderem. Dona Maria, qual é o melhor lugar para ela? A casa dela, depois o bairro dela. Para quem mora e para quem chega. Quem chegar, nós vamos acolher. Nós vamos orientar. Porque chega um turista lá que fala inglês. Tu vê um intérprete lá? Tu vê alguma orientação? Tu vê alguma placa? Não tem como. É isso que nós vamos fazer. Coisa simples, sem inventar roda. Sem inventar roda. Habitar o centro histórico com um novo formato. Por que aqui cresce? Por que o Renascença cresce? Todo mundo quer abrir seu escritório para cá. Ninguém quer abrir para lá. Nós vamos mudar essa órbita. O Fábio Costa Souza, ele pergunta o que você pensa da agricultura familiar. Fábio, um grande abraço. Inclusive, eu estive lá no Cinturão Verde. Quero mandar um abraço para o Cizinho. Fortalecimento disto e 30% desta população, desta produção, o município comprar. Comprar para a merenda escolar, para os hospitais e assim sucessivamente. Tirar um pouco desta questão mecânica, que ainda está lá atrás. Industrializar um pouco isto. A casa de farinha ainda faz com rodo, o tapiti. Nós, o poder público, ser parceiro destes produtores. Quantos não estão lá com sua bomba queimada e não tem como aguar as suas plantas e assim sucessivamente? Nós vamos estar perto deles e incentivá-los, dar o seu título, porque essa invasão dessa questão das indústrias, que nós temos que separar muito bem isso no plano diretor, que isso é fundamental, dar segurança para ele, incentivá-los com condições para que possam produzir e garantir esta produção. Outra coisa que é muito grave para eles é como transportar isto para cá. É uma dificuldade, ônibus lotado, escoar a produção. E nós vamos incentivar no escoamento desta produção. Candidato, 9 horas e 29 minutos. Eu tenho 1 minuto. Primeiro, lhe agradecer de antemão você ter vindo aqui, ter conversado com a gente, participado da entrevista. E 1 minuto para o senhor dar as suas considerações finais ao nosso público ouvinte. Passou rápido, né? Rápido. Eu quero encerrar a minha fala com uma passagem bíblica muito interessante do livro do Jó, que ele diz o seguinte: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu andei em São Luís, eu caminhei em São Luís, eu encontrei Lalá, eu encontrei Dona Maria, eu encontrei Pedro, eu encontrei Luiz Augusto, eu encontrei Raimundinho, Fábio Costa. Eu conheço São Luís, não só de ouvir falar, eu enxergo São Luís, como Jó disse a Deus. Eu te vejo. Eu vejo São Luís. E eu quero uma oportunidade, a que eu tive lá atrás, de serviços gerais, no PMDB, que eu faço questão de citar isto no meu currículo. E me transformei neste homem vencedor.
porque querem insistir que eu fico me vitimizando. Não, eu não sou vítima. Eu sou um vencedor. Eu sei investir, eu sei empreender, eu sei trabalhar. As pessoas precisam entender que nós temos que dar oportunidade para as pessoas empreender, investir ou trabalhar. São Luís tem jeito, sim. Precisa de alguém que de fato tenha disposição e que tenha orgulho da sua história, porque a sua história é a minha história. As nossas histórias se confundem e nós vamos cuidar delas. Muito obrigado, que Deus abençoe, que continue olhando para vocês e presentear com tudo que vocês precisam. Obrigado, Bonfim, obrigado, Ronaldo, obrigado, Jorge, a todos aqui do sistema por me dar esta oportunidade. A gente que agradece ao candidato Fábio Câmara de ter participado durante 1 hora da entrevista.